Pronto. Bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez numa live. Mais uma vez não, até porque essa é a primeira live, né? A live de inauguração da ação Oxente, né? O Nordeste como berço do Brasil, do programa Artifal. E para começar, temos aí a honra de ter a presença do poeta, escritor, né? E professor João Gomes de Sá, né? Natural de Água Branca, não é isso? E formado em letras pela Universidade Federal de Alagoas, né? Como eu falei anteriormente, é professor de língua portuguesa, ele também exerce função de estilogravurista, né? Cordelista e folclorista, certo? Utilizando elementos da cultura popular, escreveu e editou Ressurreição do Boi, né? Canto Guerreiro e Meu Bem Querer, e os cordéis A Briga de Zé Valente com a Lei de Catapora. E também a memorável, né? A luta de um cavaleiro contra o bruxo feiticeiro, né? Ali, sem falar, né? Alice no País das Maravilhas, em cordel, né? O autor do Boi Encantado e muitos outros títulos, né? Já trabalhou na Funarte, no Museu de Antropologia e Folclore do Tortel Brandão, aqui em Alagoas, né? E no momento que ele frequentava a Universidade Federal de Alagoas, né? Que nesse momento, né, ressalta-se em sua biografia que foi um momento em que, de fato, conheceu as manifestações, né, de cultura espontânea do seu povo, né? E é por isso que, volta e meia, né, o que escreve revela a influência do folclore da região, né, região nordestina, né, e principalmente alagoana. Não é isso, João? Me corrija se eu estiver errado, tá bom? Fica à vontade aí para se apresentar. Tudo bem. Eu primeiro quero dar bom dia a todos vocês. Quero agradecer pela oportunidade e parabenizar todos por esse projeto. Eu acho que um país, a nação precisa cuidar das suas manifestações de cultura, né? E esse projeto ele vem, de certa forma, criar essas condições adequadas, favoráveis, para que a gente possa mostrar um pouco, né, da nossa cultura, das nossas manifestações, do nosso folclore, da sabedoria, do saber popular. Isso é um momento muito especial. E eu costumo dizer assim, é um texto que eu decoro, e às vezes eu tenho a felicidade de trabalhar com vários públicos diferentes, então, para vocês é novidade, para mim não é, mas eu digo assim, eu sou João Gomes de Sá, natural de Alagoas, aprendi a fazer poesia para dizer coisas boas, eu gosto do meu trabalho, e um pouco dele espalho para todas as pessoas. Eu não sou um repentista, eu sou poeta de bancada. Depois de muito esforço, a poesia sai rimada. Parabéns ao repentista, o verdadeiro artista da poesia improvisada. Trabalhei na educação pública, principalmente. E na escola sempre falei do saber da nossa gente, da nossa literatura, a importante cultura em contexto consequente. Por isso eu escrevo cordel. Texto cênico e poesia, a cultura brasileira me norteia todo dia. E às vezes também canto. Eu não gosto de fazer pranto, prefiro mesmo a alegria. Então, aqui é a minha saudação inicial para vocês, seguido mais uma vez dos meus agradecimentos, né? E vamos conversando mais, aí é com você, vamos conversando mais, falando um pouco das nossas vivências e experiências. Perfeito, perfeito. A gente está aqui na presença aqui também do nosso orientador, né, o professor Oswaldo Epifânio. O professor quer se apresentar para o pessoal que vai nos ver, né, no YouTube e possivelmente no Instagram também. Fica à vontade para dar um oi. Está desativado seu microfone. Muito bem, e agora, tudo certo? Positivo. Ok, eu sou o professor Oswaldo Epifânio, eu sou professor de língua portuguesa no Instituto Federal de Alagoas, campus Rio Largo, e orientador também do programa Artifal, hoje, né, nesse período, com o tema Oxente, Nordeste como berço do Brasil. A satisfação de ter o João de Sá aqui na nossa live
essa satisfação ela se transforma num prêmio, né? Nós, geralmente, quando nós tratamos de cultura popular, de folclore, de poesia, de literatura, ou da escrita, geralmente nós estamos muito distantes fisicamente dos nossos autores, principalmente daqueles sobre os quais nós prestamos deferência, nós temos respeito e admiração, né? E hoje a presença do João aqui é um ganho espetacular para o nosso programa, e que esse momento vai ficar nos anais do Instituto Federal de Alagoas, vai ficar na história, né, do campus de Rio Largo, isso permanecerá para sempre, e, acima de tudo, e eu acho que é o mais importante, é que vocês, meus alunos, principalmente vocês, se não foram meus alunos no semestre passado, mas são meus alunos porque estão lá no contexto do campus do IFAM Rio Largo, para vocês é um momento que vocês devem aproveitar do ponto de vista não só do ensinamento e da aprendizagem sobre a cultura popular, mas, acima de tudo, saber que a nossa cultura popular nordestina ela está viva, ela resiste, existe muito ataque sobre a nossa cultura, existe muito preconceito, existe muita perseguição, né? Os artistas estão empobrecidos, né? Os repentistas, poetas de cordel, que são assim icônicos na formação do Nordeste. Você sabe que a literatura de cordel, principalmente na década de 30, 40, e o João vai me corrigir se eu estiver errado, o cordel era o principal veículo de comunicação e de informação e de instrução do Nordeste. O nordestino acreditava muito mais no que o poeta ali de cordel estava dizendo na feira do que mesmo no jornal ou no rádio. Então, o poeta de cordel, ele ensinava, ele tinha informações, dicas de receita, de remédios, de doenças, de prevenções. Ou seja, o poeta de cordel ele fazia um papel fundamental de informação e de instrução da comunidade nordestina. Inclusive, parece-me que só o poeta de cordel, aquele artista de cordel, ele tinha informações sobre o mundo, sobre o Brasil. As pessoas acreditavam muito mais do que ele dizia o que estava acontecendo no Brasil e no mundo do que mesmo os jornais. Não é, João? Você deve, não sei se você confirma isso, mas pela própria história da literatura de cordel, ela nasceu assim. Claro que vem uma influência portuguesa antes, mas não vamos entrar em detalhes dessa questão histórica, que é muito longa, mas só para você ter ideia do que era a importância social e humana do artista, do poeta do cordel. Tanto é que ele nas feiras, ele sem microfone, ele bradava a sua poesia e as pessoas ficavam ao redor. Eu lembro que o meu pai me levava ali para Fernão Velho, numa feirinha que a gente tinha lá em Fernão Velho, muito bem postada, por sinal, na época, e a gente ficava uma plateia, e o cara se esbaldava com notícias de pandemias, de doenças que estavam acontecendo em São Paulo, aquela época do êxodo rural para São Paulo, nós sabíamos tudo, os cantores, quem estava cantando forró, quem era o presidente, quem era, etc. Coisa fantástica. Mas para eu me alongar, se não me segurar, eu vou longe, tudo isso. Então, um prazer imenso. Perfeito, perfeito. Né? Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta, né, quase que propedêutica, né, inicial, assim mesmo, introdutória, né, que é como João, né, como surgiu João de Sá, né, o repentista, como surgiu esse poeta, né, quando foi que ele se descobriu,
dessa forma e investiu seu tempo, focou nessa direção? Foi na universidade, foi na sua adolescência, como foi? E se teve algum ícone, né? Algum artista que você se inspirava, que você admirava, né? E tomou como exemplo? Pois é, Adson, como eu falei, né? Eu não sou um repentista, eu sou poeta de bancada, né? Então, o que acontece, né? O que acontece é o seguinte, que a minha região, né? É uma região muito desprovida de tudo, né? Meus pais eram agricultores às margens do Rio São Francisco. E era muito raro chegar alguma informação, algum livro naquela região, né? Depois é que meu pai foi trabalhar em Paulo Afonso, do outro lado do rio, né? Do outro lado do rio, e eu fui estudar nas escolas reunidas da CHESF, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né? Quando eu aprendi a ler e escrever, e Paulo Afonso tinha um dado muito interessante, porque, na verdade, aqui, entre aspas, tinha um muro de Berlim, né? Tinha aquele muro que dividia a vila, a região que pertencia aos funcionários da CHESF, e do outro lado era a cidade propriamente dita, e que eles chamavam de Vila Poti. Chamava de Vila Poti porque os casarios, os casebres, as casas, entre aspas, as barracas, é tudo feito com os sacos do cimento Poti. Então era chamado Vila Poti. Então lá ficava aquele pessoal todo. O nosso grupo de funcionários da CHESF era uma elite, uma coisa mais sustentada, todo mundo com seu emprego, né, com sua casa, com sua moradia. E eu estudava nessas escolas da companhia. Agora, tinha uma feira muito famosa, que era a Feira da Vila Poti, a Feira da Rua da Frente. E vez por outra, né, aparecia muito raramente alguns vendedores, algum vendedor de cordel ali, né? E eu ficava atento olhando aquilo ali. E eu digo assim que eu acho que ali eu vejo os primeiros atores do Brasil, né? Porque era de uma interpretação, de uma persuasão, de seduzir o público inimaginável. Então ele começava a ler o folheto e você ficava ávido para saber o final, aquela história toda encantada, ele dramatizando, fazendo barulho, aquele negócio todo. E quando você diz agora vai acontecer, ele parava a história. E você tem que comprar o livro para conhecer o final da história. E aí, Adson e Pife, eu tenho uma história interessante, porque essa minha empolgação, ele estava lendo o Romance do Pavão Misterioso, que é o clássico dos clássicos, que eu aconselho todo mundo a ler, que é um livro que tem mais de 100 anos, e é um dos folhetos mais vendidos aqui na editora em São Paulo, na editora Luzeiro, aqui de São Paulo. Tem mais de 100 anos do livro. E ele começou a ler, eu fiquei encantado, é uma história de encantamento, eu fiquei encantado com aquela história. E eu me lembro, eu tenho que ir em casa buscar um dinheiro, que eu não tinha dinheiro, atravessar a vila para chegar em casa, ver se alguém tinha, mãe, ou pai, irmão, que tivesse alguma coisa, para eu comprar aquele folheto, né? E na época era o folheto mesmo, o folheto esse tradicional, o pequenininho, né? E eu fui em casa e pedi a minha irmã, meu irmão mais velho, ninguém tinha. Eu sei que eu consegui lá o dinheiro e voltei correndo para a feira. Quando eu cheguei lá, o vendedor não estava mais. Ele não estava mais, cara. Aquilo ali foi uma dor terrível. Digo, nossa, e agora? E fiquei nessa, né? E depois de muito tempo, foi que eu consegui ver esse romance final da história. Eu acho que é por isso que eu tenho esse encantamento por essa história. Agora, era leitor, né? Leitor daqueles folhetos que apareciam na região. Quando eu fui estudar em Maceió, porque aí quando eu completei 18 anos, eu arranjei um emprego na CHESF. Fiquei lá, fui fazer o ensino médio, mas eu via os meus amigos, todos os meus amigos, os meus contemporâneos, da mesma idade, da minha faixa, todos eles, né, que tinham um poder aquisitivo melhorado, eles iam estudar fora. Eles não ficavam trabalhando, iam estudar em Salvador, estudar em Maceió, em Aracaju, em Caruaru, em Recife. E eu digo, eu quero ir também. Aí eu estava empregado na companhia, mas eu digo, eu pedi demissão, e digo, eu vou fazer o ensino médio em Maceió. Eu tinha uma irmã que morava em Maceió, em Jatiuca, e fui para Maceió. Aí fui estudar na escola Moreira e Silva, aí no CEPA, né? Aí no Moreira e Silva. E aí fiz o ensino médio, depois fiz o vestibular para letras e passei. E aí que começa a história mesmo, porque a universidade tem um trabalho muito interessante de serviço social, da assistência social, que é aqueles alunos que vêm do interior, tidos como os alunos carentes, alunos que não tinham condições.
passava por uma triagem, fazia uma pesquisa para ganhar uma bolsa de estudo, uma bolsa de trabalho, essas coisas todas, apesar da universidade ser pública, você tinha gasto com transporte, com compra de livro, né, essas coisas todas, e eu fui contemplado com a bolsa de estudo, a bolsa de trabalho, e fui trabalhar no Museu de Antropologia e Folclore, o Museu Theo Brandão, aí da universidade, aí fica aí na Praia da Avenida, né? E aí, Alisson, foi uma coisa maravilhosa, porque eu tinha que conhecer todo o acervo que tinha que ter no museu, conhecer o acervo, né? E a minha felicidade maior, porque estava ali um dos maiores folcloristas do Brasil, e conhecido, renomado internacionalmente, que era o Dr. Theo Brandão, né? E vez por outra eu o encontrava, né? E só em ver eu já me encantava, sabia que eu estava diante de uma autoridade fantástica. E para completar todo esse privilégio, estava trabalhando ali também no museu um dos maiores cordelistas do Brasil, Enéas Tavares dos Santos, o seu Enéas, né? E o seu Enéas ali no seu cantinho, no seu ateliê, fazendo estilogravura e fazendo seus cordéis. Isso, até hoje, né? Até hoje, um dos maiores cordéis, e continua sendo vendido aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. É um romance que ele me conta essa história, que é a Carta do Satanás a Roberto Carlos, né? Era na década de 60, quando aquela música Quero que vá tudo para o inferno, né? E ele me conta que ele vendia cordel na feira, né? Ele vendia cordel na feira. E ele ia para Aracaju, para a feira de Aracaju, e no ônibus ele via estava ouvindo a música do Roberto Carlos, Quero que vá tudo para o inferno. E ele ficou imaginando esse povo todo no inferno. Aí começa a dizer, ó, João, quando eu desci na rodoviária de Aracaju, eu já estava com o cordel na cabeça, já estava aqui, porque o Satanás, ó, não manda ninguém para o inferno, não, que está lotado, não tem mais vaga para ninguém, Roberto, cara, fica aí. E é uma história muito engraçada, que aí ele conta também que por venda desse, assim, a música era um sucesso no Brasil, todo um sucesso nacional. E ele, com a venda desses folhetos, ele conseguiu arrumar a casa dele, melhorar as coisas, então foi uma coisa fantástica. Então, é nesse universo que eu trabalho. Mas até então eu não tinha essa pretensão de escrever cordel. Eu me atentava mais à questão mesmo de estudo, de pesquisa, né? De estudar o folclore, de estudar as danças, os foguedos, a luta. Seria uma consequência, então, né? Foi uma consequência. Agora, quando eu venho para São Paulo, chego aqui em São Paulo em 1982, é aquela história que você sai da sua terra, mas a terra não sai de dentro de você, né? Você não sai, tá ali, não adianta você querer inventar moda, né? E eu comecei a sentir saudade. E aí eu escrevi a peça de teatro, inclusive escrevi uma peça de teatro e ganhei um prêmio na própria universidade, né, por essa peça de teatro. Escrevia poesia sem ser rimada nem metrificada, as chamadas poesias, né, em verso branco, em verso livre, mas ninguém se interessava em publicar. Ninguém se interessava em publicar, nenhuma editora que ia publicar. Dava uma desculpa comum para todo mundo, sua obra é bonita, interessante, tem valor, mas nesse momento não está na nossa programação, e não publicava. E um belo dia eu estava numa escola particular, uma escola alemã, aqui em São Paulo, e teve uma feira de livro. E eu conheci a moça que organizava a feira de livro, ela disse, João, a editora de Belo Horizonte está procurando novos autores para escrever alguma coisa. Você não escreve cordel? Rapaz, eu não escrevi, eu digo, escrevo. Eu nunca tinha feito esse cordel. Não escrevo, sim. Eu já sabia o que era. Aí pronto, aí foi aquela coisa louca, que o Pif tem um livro aí, que eu não tenho, né? Que é A Luta de um Cavaleiro contra um Bruxo Feiticeiro, né? Quer dizer, eu digo, eu tenho assim, a raridade, está guardada ali, né? Exatamente. E na edição primeira, que é do livro, né, Pif? Aquela outra edição do livro, né? Então, o que acontece? Eu escrevi esse livro, e a editora publicou. Eu fiquei tão feliz, tão contente, que eu escrevi um livro, cara, olha aqui, é um livro mesmo, tá aqui. Porque, olha só, o descaso, o preconceito, a falta de atenção para essa manifestação do cordel, porque vinha nos folhetinhos, de papel jornal, em papel capa cega, que só tinha o título, não tinha ilustração, não tinha nada. Então, todo mundo achava essa literatura como uma coisa assim. O próprio dicionarista português, né, ele que comete o equívoco de dizer no seu dicionário que cordel
Era uma literatura sem qualificação, isso era o conceito dele. Uma literatura popular de baixa qualidade. Então, gente, isso aí, para a gente quebrar esse paradigma, quebrar esse tabu, foi um trabalho muito árduo, né? Porque as pessoas não entendiam que literatura é o texto impresso, está impresso. Literatura é o texto, não é a forma como se apresenta, né? E aí eu dizia, poxa, eu escrevi um livro mesmo, está aqui um livro, porque até eu mesmo trazia isso aqui dentro de mim, que aqueles folhetinhos, né? Nesse formato bem pequenininho assim, o tradicional, assim, ó, esse formatinho assim, a gente não considerava como se fosse uma literatura, né? Como dizia o outro, é literatura de pobre, é literatura de nordestino, com uma carga muito pesada. Eu não vou dizer que é preconceito, não, é falta de conhecimento mesmo, de entender o que é isso, né? Então, é como dizia uma amiga minha, que existe dois públicos, o público que conhece o cordel e o público que não conhece. Aquele que não conhece, ele vai dizer sempre essas coisas porque ele viu isso há muito tempo atrás. As pessoas se apropriaram, elas foram sendo divulgadas por aí. Então, eu comecei a escrever, fiquei muito feliz com esse primeiro livro, fiquei muito feliz mesmo, muito contente. Como diz assim, eu fiquei todo ancho, né? Todo ancho, agora eu escrevi um livro, olha que legal. E aí o livro também entrou para um programa de governo, o governo comprou, e a editora começou a dizer, olha, tem mais, eu comecei a escrever. Mas aí tem uma coisa bem interessante nesse processo da construção. Eu não sou um escritor profissional. Existem escritores famosos que já adquiriram toda a técnica de elaborar um texto, de escrever, existem essas técnicas, além da técnica ligada ao conhecimento. Então, eu não sou desse tipo. Eu escrevo livre, quando eu estou mesmo a fim de escrever, né? Então, ela me pediu, essa editora, eu fiquei também assim, no mesmo momento contente, ela pediu se eu não queria assinar um contrato com ela para escrever 4 livros por ano, né? Uma coisa assim que era muito raro, uma editora se interessar por uma pessoa desconhecida e fazer uma proposta dessa. Eu fiquei contente de vou escrever. Mas aí, meu irmão, não saía nada não, porque toda vez que eu mandava um texto, ela dizia, arruma isso aqui, tá faltando isso aqui, ó, essa frase aqui não tá legal, melhor aqui. Eu digo, não, deixa pra lá, eu não sou não dá para escrever não. Aí fui seguindo minha vida como professor, que é a profissão que eu adoro, que eu gosto muito, né? Eu tenho essa vocação mesmo, e consegui, vez por outra, na sala de aula, quando eu vi a oportunidade, eu escrevi um cordel. Aí, por conta da demanda, eu também tive que estudar, né? Estudar, pesquisar, porque é muito bom você ter esse conhecimento, essas informações, e ainda tem muita coisa mesmo para descobrir a respeito da literatura de cordel, da literatura brasileira. Tem muita coisa que agora, pouco a pouco, a gente está entendendo, tendo mais informações, né? Eu fui escrevendo. Agora, tem um dado muito interessante, que talvez você poderia ver, como é que eu oportunizei o cordel na sala de aula, né? Porque até o próprio aluno não considerava o folheto, no formato de folheto, um livro, né? Eu lembro muito bem, quando eu cheguei na sala de aula, eu disse, olha, hoje eu vou fazer uma leitura aqui de um cordel. Aí mostrei o folheto para o aluno. Ele disse assim, eu não sei se você usa essa expressão, eu acho que em Alagoas não usa muito não. Ele disse assim, professor, o que é para fazer com esse bagulho aí? Quer dizer, ele estava se referindo ao folheto do cordel, né? O que é para fazer com esse bagulho aí? Eu disse, nossa, aí eu fiquei tão mal, cara. Eu disse, Mas assim, aquela história era falta de conhecimento mesmo, né? E nós, como educadores, temos que mostrar para eles essas possibilidades. Agora, e os demais que estão me ouvindo, como é que eu entrei com o cordel na sala de aula, né? Eu moro aqui na Zona Sul de São Paulo, extremo sul da Zona Sul, mas tem um extremo do extremo, que é um lugar chamado Parelheiros, é Zona Sul. Nesse inverno agora, lá fez agora 3 graus, né, de frio, porque lá é frio. Aqui a minha região está um pouco, também faz frio, mas não é tanto. E lá é o extremo do extremo. E professor, quando adentra no magistério, que ele não tem nenhuma pontuação, ele oferece algumas escolas, ele tem que pegar o que ofereceu, né? E eu fui trabalhar exatamente nesse bairro chamado Parelheiros. Eu fui trabalhar lá.
E foi lá, meu camarada, que eu vi que aquelas crianças gostavam muito de poesia, porque eu chegava, olhava assim, eu tinha um jornal mural, que eu criei com eles, o jornal mural, e toda segunda-feira eles tinham que mudar aquele jornal. Eu trabalhei em equipes e ele mudava, toda segunda-feira mudava aquele jornal mural. E uma aluna perguntou assim, professor, eu posso colocar verso? E aí eu fiquei imaginando verso. O meu conceito de verso era a linha do poema. O verso é a linha do poema. Aí eu disse, eu vou saber o que é. Não vou dizer que não pode, que eu não sei o que é. Eu disse, pode. Aí quando eu cheguei na segunda-feira, o jornal mural estava lá, aí estava escrito assim, quem me vê cantando pensa que eu sou feliz. Eu canto para esquecer um amor que não me quis. Me levanta, solidão, tem pena da minha dor, vai buscar minha paixão, vai buscar o meu amor. Vai, jornal de verso por esse mundo sem fim, vai dizer para o Epifânio que não se esqueça de mim. Então, olha só, eu digo, nossa, então para ele o verso era aquela quadrinha popular que mais tarde veio esse livro aí que o Pif mostrou, que é Meus Versos Adolescentes, né? Que a própria editora publicou, que é Os Meus Versos Adolescentes. Exatamente, isso aí foi através dessa pesquisa que eu fiz esse livro. Aí veja só o que aconteceu. Um belo dia, eu ali conversando com os alunos, mostrando, né, essas diferenças sociais que existem, que a gente pode estreitar essas diferenças, e a educação é um caminho, não é? A liberdade, enfim. E um aluno, que aluno é muito engraçado, eles são muito criativos, disse assim para mim, professor, o senhor precisa saber que aqui na minha região é a maior fartura. Eu sei que é uma fartura mesmo, porque na sua região tem assim, grandes hortaliças, grandes chácaras, grandes produções, coisa e tal. Eu disse, não, professor, não é essa fartura, não. É fartura porque aqui farta tudo. Aqui farta feijão, farta o dinheiro do aluguel, farta o dinheiro da condução. Eu digo, gente, eu fiquei descabreado, porque todo mundo ficou achando graça. Eu digo, poxa, meu Deus do céu. Então, se eu fosse um repentista, eu respondi agora, né? João, deixa eu pegar aqui tua brecha aqui desse livro aqui, né? Meus versos adolescentes. O João, só para você ter ideia, nesse livro, ele fala sobre vários temas, e um que, assim, me encanta bastante é sobre culinária. Como eu gosto muito de cozinhar, repara o que o João fez, disse. Eu também. 5 colheres de lágrima, meio quilo de paixão, 10 pitadas de desprezo, 12 gotas de ilusão, felicidade à vontade, com o perfume da flor, 2 gritos de liberdade, muita paixão, muita dor. Aí tem modo de fazer. Junte toda a felicidade, lágrima e desejo, agite-os bem com o grito de liberdade, pulverize a forma com amor e com ilusão. Adicione muito perfume de flor, caramelo e desprezo, e não se esqueça de mexer com a colher da saudade na panela do coração. Servir a taça do amor com canudos da paixão, guardanapos do sorriso e pedaços de emoção. Caramba! Sensacional. Foi ótimo. Isso aí, vai por aí. Aí, voltando à história da fartura, né? Como eu falei, a fartura que farta tudo, farta feijão. Então, como eu estava falando, se eu fosse um repentista, porque todo mundo achou graça na sala, né? Todo mundo achou graça, né? E aí, se eu fosse um repentista, eu ia responder na hora para aquele aluno, né? Aí eu não sou repentista, eu digo, fiquei martelando, como é que eu vou responder para esse aluno o que é essa fartura? Como é que eu vou fazer? Pensei. Aí consegui fazer um texto, né? Aí levei, depois de um tempo, uns 15 dias mais ou menos, levei para a sala. Olha, pessoal, vocês me falaram da fartura, agora eu vou falar da minha fartura, né? O que é a minha fartura? Eu disse assim, hoje, quando eu acordei, deu vontade de cantar. Senti saudade de mim e comecei logo a sonhar. Eu sonhei com coisa boa, mas nesse governo à toa, nada vou realizar. E para esquecer o tédio, decidi ironizar, fazer graça nessa vida para poder continuar. Bebi água na torneira, pois na minha geladeira nada tinha para tomar. Se você quer ver fartura, mas fartura de montão, passe lá na minha casa para ver a situação. Lá farta açúcar a granel, dinheiro do aluguel e dinheiro da condução. Uma vez até me disse o meu amigo Cirineu, aqui farta educação, nobre camarada meu,
Nessa terra farta tudo, trabalho, brio, estudo, e só não farta é fariseu. E no meio dessa fartura, vive a gente, o professor, sonhando feito criança, fazendo nosso labor, conduzindo ensinamento, mas veja o sofrimento que a fartura nos pregou. Nessa terra de fartura, pode fartar o que for, eu só não quero que farte em cada educador, lute em honestidade, justiça e lealdade, defendendo o seu valor. Que país maravilhoso, meu amigo professor. Viva o nosso Congresso, deputado e senador. Parabéns, grande nação. Depois dessa eleição, a fartura começou. O voto foi decisivo, a fartura apareceu, farta emprego, o trabalho, outro dia renasceu. Farta tudo em nossa vida, farta até a nossa comida e na fartura farto eu. Nessa terra tudo abunda. Meu povo, preste atenção, só não abunda o salário do honesto cidadão. Abunda a banda na rua, tá todo mundo na sua, e viva a corrupção. Então, essa foi a minha fartura. Excelente. Isso escrito há 30 anos atrás, parece que a coisa está atual. Parece que não mudou nada, não. Atualiza. É aí, né? Atualiza o poeta João. Agora veja como são as coisas, né? O cordel tão rico, né? A literatura de cordel tão rico aqui na nossa região, ela só foi reconhecida, né, como patrimônio cultural do Brasil em 2018. Exatamente. Demorou agora, muito. dia 19 de setembro, vai completar aniversário, né? Desse reconhecimento. Já pensou, rapaz? Que situação. Viu, Adson? E tem um detalhe, cara. Essa luta foi árdua, foi grande, mas foi gratificante. Porque foi o IPAN, não foi? Foi IPAN. Para justificar isso aí, foi muitos e muitos anos de muitas contribuições para provar, né, o reconhecimento dessa manifestação. Mas, nossa, olha só. Ô, João, Adson, você tem outras perguntas que eu queria, se alguém, você vai abrir para essa... Não, pode ficar à vontade, aqui é um bate-papo livre, tocando um assunto, trocando informações e conhecimentos. Eu queria saber até do João, se ele teria aí uns minutinhos aí para falar dessa modalidade do pé quebrado. Pé quebrado. Que é uma das minhas paixões da literatura de cordel. Se você poderia, João, falar alguma coisa disso, por favor. Se você quiser, eu tenho uns versos aqui. Aí os versos vai ficar por sua conta, mas é o seguinte, olha... Diz aí a galera, o que é isso? Olha, primeiro para chegar no pé quebrado, esse livro nasce por conta do Pif e do Pedro Cabral, né? Esse livro nasce por isso, porque é o professor Pif e o Pedro Cabral que sempre dizia, né, que eu escrevia pé quebrado, né? E, na verdade, eu não escrevia pé quebrado, eu declamava um pé quebrado, né? Agora, a história ela começa no finalzinho da década de 70, lá 79, por aí, quando o saudoso Antônio Aurélio de Moraes, o tio Tonho, o Tonho Sapateiro, né? Eu digo assim nas minhas palestras que é o poeta mais popular dos poetas populares de Alagoas, né? Antônio Aurélio de Moraes, é o tio Tonho, lá de Atalaia, né? E quando eu saía da UFAL, lá de cima, e passava ali pela levada, pela Feira do Passarinho. E ele tinha uma toldazinha ali, um quarto onde ele trabalhava consertando sapato. E eu passava e conversava com ele, né? Evidentemente que ele sabia que meu interesse não era para consertar sapato, porque eu não tinha sapato para consertar, mas era para saber, eu ouvia as poesias dele, né? Era para ouvir as poesias dele. E ele, às vezes, parava, eu ficava martelando ali naquela sapata lá, batendo prego, batendo minha sola, e declamando os versos para mim. E foi quando ele disse assim, olha, eu fiz um pé quebrado, né? Aí disse o pé quebrado aqui para mim, mas eu não entendi de fato o que era o pé quebrado, né? O pé quebrado. Aí, mais tarde, já aqui em São Paulo, eu participei do musical, do recital que foi escrito, dirigido por Chico de Assis, que é aí de Maceió também, né? O ator Chico de Assis, e ele estava com um musical aqui em São Paulo chamado Filhos de Macunaíma. E eu fui assistir algumas vezes, ele frequentou, foi um projeto muito exitoso, que ele foi contemplado
para fazer apresentações em todas as casas de cultura da capital. E eu assisti o primeiro, né? Assisti outro, aí depois, eu não sei o que aconteceu, que ele disse, olha, João, é o seguinte, eu vou ter que voltar para Maceió, eu tenho uns compromissos lá, e eu não posso continuar, porque ele declamava alguns textos, declamava textos, ele ia costurando todo o recital. E você não quer fazer? Eu digo, Chico, eu vou fazer como, cara? Você tem muitos textos aí, eu não sei de qual não, sei alguns, né? Ele disse, não, você vai inserindo nesse musical, nesse recital, o que você sabe, o que já sabe de cor. Aí, nesse texto que ele me mostrou, tinha um pé quebrado, que é também um dos pé quebradistas chamado, como é que é o nome dele? É o Zé Brejeiro. Ele é um pernambucano, nasceu aí na cidade na Estância, não lembro agora a cidade, Barreiros, né? E ele fazia. Aí eu decorei o pé quebrado dele. Então, quando eu encontrava os amigos, eu dizia esse pé quebrado. E o que é o pé quebrado? Ele tem uma estrutura, sim, historicamente falando, o pé quebrado ele nasce na Península Ibérica, né? Ali naquela região de Portugal, né? Portugal, Espanha, a Galícia, que é tudo ali, né? Ele nasce ali, né? E lá é chamado de pé quebrado. Quando o Pifo me provocava, entre aspas, dizia assim, João, cadê aquele pé quebrado? Pô, você estava escrevendo, eu não tinha nada escrito, né? Eu digo, não, aí veio a pandemia, eu digo, eu vou estudar, vou pesquisar esse pé quebrado. E foi uma coisa exitosa, porque eu comecei a pesquisar, né? Aí fui para o lado dos repentistas. Então, o repentista diz o seguinte, pé quebrado é aquele moto de um verso só. Por exemplo, ele diz assim, hoje eu acordei sozinho. Para o repentista dar esse moto, isso aí é um pé quebrado, para o repentista. Agora, para o poeta, o tio Tonho, pé quebrado é uma estrofe de 4 versos, né? Uma estrofe de 4 versos. O verso segundo rima com o terceiro. E o quarto é o pé quebrado, que é uma expressão, uma palavra, no máximo vai 3 sílabas ou 4 sílabas, é uma palavra, né? Então, o que acontece? Esse é o pé quebrado tradicional que a gente tem aqui no Brasil, né? Que é da mesma forma como acontece em Portugal e Espanha. E o próprio Gregório de Matos chegou a escrever também algum pé quebrado, o Leandro Gomes de Barro também chegou a escrever pé quebrado, de uma forma diferente, mas o pé quebrado consiste em dizer o seguinte, que você tem uma poesia que pode ser em 6 versos, 7 versos, 8 versos, 10 versos, mas vai ter no final de cada estrofe o pé quebrado, que é exatamente aquela palavra, aquela expressão que destoa de todas que estão acima. Mas ela também dá a dica para você rimar com o verso da seguinte estrofe. Então você tem que saber fazer. E você teve um maravilhoso, você vai recitar aí, porque você me encantou, foi com esse que você disse lá. Não corra, não. Olha, responsabilidade, viu? Eu vou ter que ler, pegar aqui. Então o que acontece? O pé quebrado é esse, né? Você vai ter assim essa estrutura. Sim, voltando nas minhas pesquisas, eu descobri que em Portugal também tem um pé quebrado. E é um pé quebrado cantado. É o pé quebrado cantado. Essa minha pesquisa é uma pesquisa ainda muito rasa, né? É muito rasa, porque tem muita coisa para se aprender. Eu queria só aprender a escrever, mas falando da historicidade, o meu conhecimento a respeito do pé quebrado é um conhecimento ainda muito raso. Então, olha só, os repentistas também falam que o pé quebrado acontece com ele, e essa última palavra que você lança para outro repentista continuar, ele sempre coloca uma palavra muito difícil de você encontrar uma rima. Nossa. É muito difícil. Então, o cara se vê. Então, é o desafio que eles fazem, não é? Eu acho que aí é que tá a beleza das coisas mesmo, tá, sabe? Beleza. Aí você tem que saber da destreza do repentista, né, cara? Você tá rimando ali e dá para ele dar uma palavra no final, para ele continuar. Ele chama de deixa, essa deixa para rimar. Então, ele coloca as palavras mais difíceis para quebrar as pernas do outro cantador. Pra você ver. E aí, se o cara não souber, já perdeu a peleja, né? Então, eles fazem isso aí. Como isso não é muito comum e dá muito trabalho, né? Não é muito comum,
Eu comecei a fazer, né? Eu tenho que ressuscitar isso aí, voltando com essa história mesmo aí do PIF, do professor, aí dizia assim, olha, João, cadê o pé quebrado? Você está escrevendo? Ih, rapaz, eu só sei aquele mesmo. Aí pronto, aí nasceu o livro, né? Nasceu o livro, eu aqui para nós. Gosto muito do livro, eu acho é um livro muito bom, tem informações, mas é embrionário, é um primeiro passo, né? Para que a gente continue pesquisando mais, trazendo mais informações. Agora, eu não escrevi em quadra, eu não escrevi estrofe de 4 versos. Eu já aumentei, já fui além. Eu fiz com estrofe de 6, de 7, de 8 e de 10, né? Fui fazendo de todo tipo. Agora, o que consiste o pé quebrado é isso. Você tem que entender que no final de cada estrofe vai ter uma palavra que destoa, que não rima com as demais palavras, com os demais versos. Mas ela é a deixa para você continuar rimando. Então, é isso que eu fiz, né? Esse pé quebrado, que, para minha alegria, teve uma aceitação muito boa mesmo, né? Para pesquisadores, estudiosos, e também em Maceió, vendi vários livros para Maceió, né? E é uma coisa muito boa que eu espero que as pessoas comecem a escrever também pé quebrado, né? Comecem a escrever o que pregar, para dizer assim, o João do pé quebrado, não sou o João do pé quebrado, tem que escrever mais gente de pé quebrado aí. É isso, né, Pipe? João, olha, só para o João, para ilustrar aqui, nesse livro dele, que ele fala que é embrionário, mas que para mim já é uma obra de arte definitiva, porque é de uma... uma poesia, vou ler só um tradutor, Zé Duda e Bio da Venda, ou o casamento da filha do cangaceiro. Repara o título, que é um título barroco, né? Eu vou pegar uma estrofezinha assim, ok? Assim, aí ele vai dizer assim, mesmo pai... Oi. Não, só um detalhe aí, vamos fazer um negócio aqui, para todo mundo ouvir, para você continuar essa história, que aqui diz o seguinte, olha, para que todo mundo fique ouvindo da responsabilidade que passaram para mim. Diz o seguinte, este pé quebrado agoniado é para Pedro Cabral e Oswaldo Epifânio, Pife. Estes cabras puseram na minha cabeça que eu sabia escrever pé quebrado e eu acreditei. Está aqui o resultado. Vocês também são responsáveis por esse verso grato. Então, o livro foi para ele. Deixa eu ler aqui. Olha, repare só. Mesmo o pai, sendo Zé Duda, que era amante da Biraia, ordenou, daqui não saia. Eu vou ali arranjar alguém para você casar. Se embeleze sem demora, pois está chegando a hora do casório. Tá vendo aí o pé quebrado? Do casório não rimou com nada. Passou pelo cartório. Olha aí, a seguinte. Depois no supermercado, na casa de Zé Cagado e no boteco fazenda, encontrou o Rio da Venda, se lamentando da vida, tanta desgraça sofrida, sozinho. Você tá vendo, Márcio? Então, o pé quebrado consiste nisso aí. Pronto, e esse sozinho vai ter que rimar com com o próximo, exatamente, é assim. Né? E é uma coisa fantástica isso aí, cara. Olha, eu fico imaginando o universo do repentista, né? Um completando o outro, né? E assim, no recital do Filhos de Macunaíma, do lá que o Chico de Assis produziu, aí tem um pé quebrado que é do poeta Zé Brejeiro, né? Que é um pé quebrado muito legal, muito interessante, mas tão feito em quadra, né? Feito em quadra. Eu avancei um pouquinho, mas sem fugir da característica, né, do que é principal, do entendimento, do conceito do que é pé quebrado. Só para ilustrar também, o próprio Gil Vicente, nos seus espetáculos, né, nas suas encenações, na abertura ele dizia um pé quebrado. Né? Ele dizia um pé quebrado. Eu vejo até também que esse pé quebrado, essa frasezinha aí, o pé quebrado tem essa característica de humor, de denúncia, é ideológico, é político, né? E esse pé quebrado é para camuflar alguma coisa que eu queria dizer, que as pessoas não entendem na rima, diz uma palavra ali, quebra, e o pessoal segue e não percebe da importância, né, da sutileza, né, da denúncia que ele está fazendo. E o Gil Vicente, ele conseguia fazer isso na abertura dos seus espetáculos. Muito bom. Tá desativado seu microfone, professor.
Ok. Tá aí. Agora existe uma outra curiosidade nesse universo da literatura de cordel. Um paraibano, eu acho que é de Itabaiana, o Zé Limeira, né? Zé Limeira, o poeta do absurdo, foi considerado isso. o poeta do absurdo, não é? Porque ele tinha versos assim completamente desencontrados, que rimavam, que não tinha nada a ver, mas no final, no balaio de tudo, dava certo. Eu peguei aqui um negócio, só para você ter ideia, repara como o cara era, viu? Ele fala sobre Marechal Floriano, que foi o segundo presidente da República. O Marechal Floriano, antes de entrar para a Marinha, perdeu tudo quanto tinha numa aposta com um cigano. Foi vaqueiro 20 anos, fora os 10 que foi sargento. Nunca saiu do convento, nem para lavar a coveta. Pimenta só malagueta, diz o Novo Testamento. Isso é fantástico. Esse cara é fantástico, João? o cara é fantástico. Só para os meninos saberem que, olha, por exemplo, existia um cara chamado Zé Limeira, o poeta do absurdo, que ele fez o cordel levando toda a intenção exatamente para a rima, mesmo numa situação aparentemente desencontrada, mas dava exatamente a grande ironia, a grande tacada, né? Desmoralizava a autoridade com tudo isso que ele fazia. É incrível, né, cara? Esse universo é fantástico. A gente vive, né? Acho que esses momentos assim, pelo menos essa questão das redes sociais, elas começam também a mostrar muitas coisas, né? A desvendar tantas coisas. E hoje, quantos poetas populares estão aí de altamente qualificados, né, gente? É coisa assim incrível mesmo, né? Às vezes eu me recuso de fazer algumas coisas com uma certa temeridade, que eu digo, por que você não vai em lugar tal? O que é que eu vou fazer lá, cara? O que é que eu vou fazer na Paraíba falar de cordel? Para declamar o quê? Não, eu vou para lá para aprender, cara. Eu vou beber na fonte, é isso que eu vou fazer. Não, você podia fazer uma palestra. Eu posso falar, o que eu posso falar é dizer assim, como eu estou fazendo aqui, dizer, como é que chegou essa literatura nas escolas, na educação, aí é outra coisa. Agora, eu vou aprender, porque é um universo comensurável, cara. É uma coisa assim fantástica. Você vê esses poetas populares, cara. E eu conheço muitos, né? Você vê o Chico Pedrosa, um dos poetas mais fantásticos que existe, cara. É uma coisa assim. Você diz, como é que. Não é? Aí, cara, voltando àquela historinha lá atrás, quando se começa a falar do cordel, e algumas pessoas diziam, chegavam a dizer. Diga, algumas pessoas estão me referindo a alguns acadêmicos, alguns pesquisadores, né? Que aí aqui não é revanchismo, não era questão do que tinha na época para se pesquisar para ler, né? Tem que entender isso, não é porque o cara disse isso porque ele era preconceituoso, não, era aquilo que tinha ali. Né? É a mesma coisa, eu não sei se vocês conhecem uma cidade em Alagoas chamada Mar Vermelho. Sim, Mar Vermelho. Mar Vermelho. Mar Vermelho eu fiz uma operação do Projeto Rondon aí, e lá em Mar Vermelho... Viçosa, né? Lá em Mar Vermelho eu encontrei um cidadão que ele fazia as cordas da sua rabeca com tripa de bode. Olha. Imagina um negócio, que loucura é essa, rapaz? Como é que ele consegue segurar aquele negócio? É coisa maluca, né? Agora, ele fazia aquilo com o que tinha, com essa tripa, fazia com caroá, né? O croá, que chama aquela fibra que tem na caatinga. Ele fez tudo isso aí. Agora, era aquilo que ele tinha, né? A criatividade dele. Eu vou procurar alternativa, eu vou procurar as possibilidades. Eu não posso ficar aqui inerte esperando que as coisas aconteçam. Então, isso que é o fato, isso que é legal, né? O que acontece com o Nelson da Rabeca, né? Que sim, a Rabeca de tronco de coqueiro, né? Exatamente. Então, você vê. Aí você vai lá, eu vou lá para aprender, eu quero é que aprender. Eu não tenho em nenhum momento a intenção, essa pretensão, pelo amor de Deus, eu vou lá para aprender. Então, se outrora se dizia muita coisa a respeito da literatura de cordel, como alguns diziam assim, que era escrita por analfabeto, eu digo, como é que um analfabeto consegue escrever cordel? Eu não sei o que é isso, é semi-analfabeto, analfabeto, né? Pessoas que não são letradas. Letradas. Né? Eu digo, as pessoas não frequentavam escola, mas tinham muito... E o próprio cordel, né, foi um veículo que alfabetizou muita gente, né? Muitas pessoas tiveram... Ajudou muito, né? Muitas pessoas tiveram contato nas letras pela literatura de cordel, né?
E eu achava interessante, porque às vezes eu chegava nesse povoado e tinha uma moça que lia cordel, né? Fazia, e a questão como é que se diz, de compartilhar, né? Aqui do compartilhamento ali, ó. Eu sei ler, eu vou ler para quem não sabe. Né? Isso é uma coisa social fantástica, cara, né? Isso é uma coisa maravilhosa, né? Eu, por exemplo, eu tive contato com literatura de cordel no meu ensino fundamental, para ser sincero, e foi muito bom. De lá para cá, nunca mais esqueci o que era cordel. E eu morava em Caruaru, Pernambuco. Sim. Então, imagine, aí a escola levava para passeio, né? Lá em Caruaru, tem um local, um ponto turístico em Caruaru chamado Alto do Moura, né? Isso. Que é onde vai ter ali a casa de alguns mestres, né? Isso. Tá, o Vitalino, né? Exatamente, positivo, sabe? Aí lá tava lá, dos rapazes cantando, fazendo vendendo literatura de cordel, no barbante, né? Tem um barbante, aí fica pendurando eles, né? Os cordéis. Lembro até hoje, né? Pois é, né? Aí você toca no outro assunto, que como a gente reproduz aquilo que está nos livros, né? A gente tomou conhecimento e vai reproduzindo, mas mais tarde a gente vai ter que voltar para estudar, porque geralmente, tradicionalmente falando, historicamente falando, no Brasil, ninguém nunca vendeu cordel pendurado, né? Ninguém nunca vendeu cordel pendurado. Isso veio acontecer mais tarde, já aqui na década de 80, por aí. E hoje, né, você chega nos pontos turísticos e está lá de penduradozinho no barbante. Está lá penduradinho no barbante. Mas antigamente eles não vendiam assim, não. Às vezes eles vendiam estendido na feira, no chão, ali na lona, né? Botava a ler, começava a ler. Ou às vezes, como fazia os fenés, ele pegava aquela arupemba, botava aqui pendurado, saia na feira vendendo, né? Então tem muita forma, nunca vendido assim, pendurado no barbante. Hoje já se apropriou, já se consagrou, que é isso. Mas por que as pessoas diziam isso? Porque era lá em Portugal que existia uma literatura semelhante, né? Uma literatura também desse sotaque popular, que realmente lá eles vendiam pendurado no barbante. Por isso que a gente herda o nome cordel. A gente nunca chamou aqui no Brasil de corda de cordel. Eu nunca chamei barbante de cordel. Corda é corda, barbante é barbante, cordão é cordão, imbira é imbira. Eu nunca chamei de cordel. Então, essa denominação, cordel, ela é lusitana. Os estudiosos fizeram essa comparação e aí foi registrado em livros, começou a se apropriar disso e passou. Mas a gente vem saber isso mais tarde, né? Então, acho que cada dia mais está desvendando, descobrindo mais coisas a respeito dessa literatura. Deixa eu pegar aqui o negócio. Perfeitamente. Né? Aí vocês vejam, o diretor do campus aqui acabou de entrar, o Edel. Né? Mandou um abraço, bicho. Obrigado. Quer aparecer aqui? Daqui a pouco o Edel vem aqui falar com... É o diretor do campus aqui de Rio Largo. Legal. Ok. Olha, o João, de antemão, né, já tá ficando a hora do almoço, a barriga já tá roncando aqui, sabe? Né? Ontem eu fiz inveja ao Pif, aos meninos lá no grupo, que eu tava comendo buchada. Né? Aí eu gravei um videozinho e mandei. Tudo bem? Olha o homem aqui, ó. Olá. Pronto. Fala, companheiro. E aí, Pif? Fala, companheiro. E aí, tudo bom? Saudações azulinas. Tudo bom? Não pude participar aí do evento, porque estou também com uma reunião aqui com os alunos, rapaz, do evento que nós vamos ter. Mas sucesso, parabéns a todos pelo projeto. Viu, Eden? Esse aqui é o Paulo Sá, alagoano de Água Branca, hoje mora em São Paulo. É amigo também do Eduardo Baixo, do Pedro Cabral. Maravilha. Amigo do Marcelo Firmino, que é jornalista. E é alagoano casado com uma fernandense. Isso. Que maravilha. Vê o currículo do cara, hein? Rapaz. O Watson colocou logo cedo aqui umas rimazinhas, né? Como é que a gente chama? Uns cordéis, né? Uns cordéis. Em homenagem do Oxente. O Oxente, né? Isso, foi dele. Mas muito bom, parabéns. Vamos continuar com esse projeto. Eu acho importante a gente valorizar a cultura, né? As artes. Então, todos vocês estão de parabéns. Estamos juntos. João, viu?
O João, o Alexandre aí é filho do Edmilson Pontes, que foi um grande matemático de Alagoas. Não sei se você chegou a conhecer na época. Não, o nome me lembra, cara. Eu lembro sim, lembro sim. Tem livro de matemática. Sim, né? sim. Ele também, o Éder é matemático também. Puxou o a mesma veia, a mesma competência. É a mesma veia, né? Tamo juntos. Parabéns aí a todos. E obrigado. Que a gente possa... Muito obrigado. Depois, né, viu, João Gomes? Fica à vontade, hein? O IFAL. Muito grato, viu? Muito grato pela oportunidade. E em outra oportunidade, né? Esperamos você aqui, quem sabe presencialmente, quando a gente retornar aí às atividades. Será uma honra, viu? Será uma honra. Beleza. Muito grato. Tá bom. Abraço a todos. Valeu, Eduardo. Valeu. Então é isso, gente. Como eu falei anteriormente, tá ficando. Minha barriga tá roncando, né? Já fiz inveja aí ao pessoal com a minha buchada de ontem, buchada, né? É bom demais, eu gosto muito, né? Que, inclusive, a gente vai fazer até umas pesquisas relacionadas à gastronomia local, né? Daqui, as curiosidades que tem, né? Que é muito. Tem regiões do Brasil que acha muito peculiar, né? A cultura nordestina. Nordestina e nortista também, né? Inclusive, quando começarmos a fazer essa ação sobre a culinária nordestina, eu vou pedir ao João que ele faça uns versos sobre feijão. Olha aí, João, tá vendo? Já vai anotando, tá? Com arroz, macaxeira com carne guisada, buchada, sarapaté. Carne de bode com cuscuz. Cedo, tão cedo. Para você ver, né? Então tá certo. Olha, para encerrar aqui a nossa live, nosso bate-papo, né? João, eu queria que você falasse um pouco, né, da sua opinião, como é que está sendo tratado a questão da cultura de forma geral, né, em tempos de pandemia, né? Eu sei que isso que nós estamos fazendo aqui agora, essa live, eu aqui, você aí, eu cá, o professor acolá, né? A tecnologia nos envolvendo aí para bater esse papo, compartilhar essas experiências, né? Os nossos colegas aí, tem alguém? É importante. Alguém tem alguma pergunta? Carol, José Nilce. João, a Gil, a José Nilce. Apenas parabenizar essa live, né? Encantada com essa manifestação de cultura. A gente precisa ressignificar, trazer para as escolas, não é? Esse resgate da cultura alagoana, da cultura do cordel. É muito importante, eu parabenizo, né, ao Artifal por trazer essa temática, que eu acho assim imprescindível, né? Agradecendo aos alunos que compõem esse projeto, ao Adson, a Josenilson, né, Patrícia, ao professor Oswaldo, né, que está à frente do Artifal, já em acho que ele é coordenador. Quantas vezes é 3, essa é a terceira edição. A terceira, né? Eu fui da primeira edição. E, assim, é importantíssimo esse programa institucional para nos dar esse presente, né? O que vocês fizeram hoje aqui nessa live, trazendo esse poeta maravilhoso, alagoano, esse talento. É um presente, né, para a gente. Nós precisamos disso. Né? Eu estou encantada. Né? Parabéns mesmo pelo projeto. E a gente acredita, né, que um dia a gente possa conversar e conviver com o poeta presencialmente lá no campo. Né? A gente confia em Deus que essa pandemia, né, acabe e a gente volte à nossa normalidade. Mas eu estou encantada e agradecida, né, pelo privilégio de conhecer o professor e poeta, né, João. Nós temos também, não é, João, o nosso poeta lá, o Tiff. Sim, claro. Sim. Verdade. Poemas. Responsabilidade, viu, Pif? Agora. Também eu vou de poeta. A live, né, pois é. As suas poesias e declamando também, viu, Pif?
Sim, claro. Então, é só agradecer, né? Eu agradeço, né? Sou muito grato. A estar, né, nesse momento. Só agradecimento, professor. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Viu, Adson? Voltando à sua pergunta, a questão da cultura no país não é agora, na pandemia. A pandemia acelerou mais, mas os órgãos que poderiam estar dispensando uma atenção para essas manifestações culturais, eles não têm tanto compromisso, né? Então, a questão da cultura no país, ela sempre foi uma coisa sem apoio de público. Então, é o artista na raça, fazendo, mostrando o seu trabalho. É isso que acontece, né? A pandemia aconteceu diferente, né? Foi mais complicado ainda, porque os artistas, os músicos, os poetas, os editores, as editoras, as livrarias não puderam mais fazer o que sempre fazia antes, não é? Aí veio a Lei Aldir Blanc, esse projeto aí, que contemplou, atendeu, amenizou, atenuou, não é? Alguns segmentos. Mas a cultura, ela continua sem essas propostas de atendimento. Eu vou só contar aqui um exemplo para você entender exatamente isso. Sim, eu fiz uma vez em uma cidade aqui, não vou citar o nome, uma cidade aqui da Grande São Paulo, o primeiro salão da literatura de cordel. Todos os participantes eram amigos e são amigos, foram para lá fazer palestras, oficinas, debates, foram 3 dias. Palestra, oficina, debate, a prefeitura disponibilizou o espaço físico. Eu disse, olha, vocês não poderiam, pelo menos, dar uma ajuda de custo, uma coisa simbólica para um repentista, trazer R$500, R$300 para um repentista, um palestrante, ver um doutor do Rio de Janeiro, gratuitamente, que é meu amigo, fazer a palestra, alguma coisa assim, uma passagem, uma coisa simples. E aí o secretário disse assim para mim, olha, você sabe como é que é, João de Sá, não está no orçamento, não tem dotação orçamentária, coisa e tal, aquela desculpa toda. Aí quando foi naquele mesmo ano, isso eu fiz em outubro, quando foi naquele mesmo ano, em novembro, no aniversário da cidade, eles contrataram uma dupla que pagou R$120 mil. Aí você vê a distância, né? Eu não queria, o que eu queria era muito simbólico, é simplório. Eu fiquei assim, mais uma vez, eu observava que esses órgãos, eles não têm essa atenção, não têm esse olhar. Né? Não, realmente, né? Nessa pandemia, aqui, por exemplo, no estado, teve manifestações contrárias a alguns decretos, né, do governador, por exemplo, vamos citar aí a título de exemplo, os músicos, né? Os artistas que cantam em bar, que dependem, né, que esses estabelecimentos estejam abertos, né, para ganhar o seu sustento. Né? Houve manifestação contra, não sei o quê, foi afrouxando, né, e está do jeito que está hoje. Tá? Então, na sua opinião, essa questão... Ela continua, né, assim, sem essa atenção que merece. Então, não teve nem queda, nem alta, né, de apoio nenhum. Eu acho que, mas assim, de qualquer forma, a pandemia ela contribuiu para que a classe começasse a se organizar, né? Ela contribuiu, começa a se organizar, uma lição, né? Preparar e entender que realmente todos eles são profissionais, todos eles têm conta para pagar, tem tudo como qualquer outro trabalhador, né? Então, é isso aí, cara. Mas vamos que vamos. Eu acho que isso também não é motivo para a gente baixar a guarda. A gente vai na luta. Vai na luta como sempre foi. Como dizia o doutor Theo Brandão, né? Lá no museu, ele dizia assim, nós não vamos nunca perder o espaço para a nossa informalidade, a nossa espontaneidade, a nossa credibilidade, nós não vamos depender disso. Para mostrar o que eu sei, eu não preciso disso. A gente vai para frente e vai fazendo. E é assim, o que nós estamos fazendo hoje assim, é uma outra possibilidade, é uma contribuição. Né? Alguns já ouviu, falou, e assim vai, e a gente vai mostrando, né, que a arte, como dizia o Jorge Amado, nenhuma transformação acontece na sociedade sem antes passar pelas artes, literatura e educação.
Então a gente acredita nisso aí e vamos tocando, né? E é assim. Muito bem, João. Olha, antes de o Adson aí oficialmente encerrar o nosso encontro, se alguém, né, tiver mais alguma coisa a falar, mas eu gostaria de registrar a minha satisfação, alegria e, acima de tudo, aprendizagem, João. Você é um ensinador nato, não é? Dos contatos que nós tivemos pessoalmente, você sempre nos ensinou sobre arte, sobre estilogravura. Isso é encantador, meu querido, encantador mesmo. Então, eu posso, em nome do Federal de Alagoas, Campos Rio Largo, agradecer a sua gentileza, a sua alegria, a sua satisfação, e, acima de tudo, o seu talento. Né? Você nos ofereceu aqui um pedacinho da manhã e um pedacinho no começo da tarde, um show de talento, de presteza à nossa cultura, e, sinceramente, eu estou extremamente encantado. Ora, eu sou suspeito para falar disso, claro, né? Pela admiração e deferência que eu tenho a você há muito tempo, mas eu acho que deve ser também a palavra de todos aqui. Eu acredito que sim, a Gil expressou isso muito bem, né? Então eu deixo o meu abraço, que o Adson vai encerrar, e você, obviamente, dará suas últimas palavras, né, se alguém quiser mais pronunciar. Então, para a gente, né, encerrar, porque senão a gente vai ficar até 7 horas da noite aqui. Era o que eu ia falar, né? Porque o assunto é tão legal, é tão bom, é tanta coisa que vem na Tem mente, gente, né? inclusive, que vai ter aula agora às 13 horas, Pois é. almoçar e tal, trabalhar, etc. Olha, Adson, eu só ia falar uma coisa, Adson, que é um Pode falar, prazer Patrícia. muito importante essa cultura está sendo demonstrada aqui, não só para a gente, mas como para todos que acabaram entrando, participando. É um prazer estar presente aqui nessa live com o João. Muito sou grata grato, em eu que grato. projeto. Era isso. A Gil falou, o professor Pif também, o Adson. Só concluindo também aqui a minha participação e a honra em fazer parte desse projeto. Pronto, excelente. Somos Obrigado, todos Patrícia. gratos, né? Somos todos gratos. Eu quero também... Já está encerrando, né, Adson? Eu posso encerrar isso? Né? Isso, pode não, mas fica à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Me coloco à disposição, sempre que for possível, estarei aí, dando a minha modesta contribuição naquilo que é possível aprender com vocês, né? E sei que cada um também tem um conhecimento que é bom compartilhar, passar para a gente, e é assim a vida, né? Eu acho que se a gente não compartilha o que a gente aprende, não tem funcionalidade, né? Então, eu quero compartilhar aquilo que eu aprendi um pouco e aprender com as pessoas, e é um projeto maravilhoso, né? Eu acho que, assim, a universidade, os institutos, as escolas que propõem fazer esse tipo de atividade estão de parabéns e que continue fazendo isso, né? E eu encerro dizendo assim, não é? E aqui é a minha homenagem a todos aqueles educadores, não é? E eu encerro dizendo assim, às vezes eu fico pensando que as coisas vão melhorar. Eu chego até a pensar num futuro sossegado, na justiça e liberdade, e vindo por todo lado o direito de igualdade. Eu tenho essa fantasia porque sonhar não paga imposto. Ainda tenho esse gosto para poder continuar nessa vida trabalhando, aprendendo e ensinando. Eu só não posso me calar. É por isso que eu escrevo e canto a minha poesia, para aquele que todo dia subestima o professor. E se hoje ele é letrado, aprendeu lá no passado com o nobre educador. Em precária condição, como quer que o professor demonstre todo o valor, possa mesmo trabalhar. Quem nunca pegou no giz, não sabe mesmo o que diz, acha fácil ensinar. Eu encerro meu comentário sem perder a esperança. E digo com segurança, com muita convicção,
o futuro do país, da nossa gente infeliz, passa pela educação. Muito obrigado, gente. Né? Muito obrigado, sou grato, e a gente vai ir aguardando vocês para outras tarefas. Que bom, João. Olha, o Artifal vai estar sempre de portas abertas, né, professor Oswaldo, para receber o João Gomes de Sá aqui e qualquer outro segmento, né, da cultura nordestina, que é um espaço aberto para a gente debater, conversar, trocar experiências, certo? Isso. O objetivo de enriquecimento mesmo, tá? Então, fica aqui a nossa singela gravação, né? Com a sua participação, e vai ficar eternizado aqui nas redes sociais, né? A sua participação, aqui, a sua colaboração com o projeto, tá certo? Então, é isso, né, gente? Ninguém tem mais nenhuma dúvida, alguma pergunta que eu falar? Né, professor? Tá bom? Vamos encerrar? Tá ótimo. Pode ser? Muito obrigado, Josenilce. Obrigado e até a próxima. Parabéns a todos, tá bom? Muito grato. Pronto, João. Obrigado mesmo. Obrigado a todos, tá bom? Pela sua colaboração também. Obrigado mesmo. Tá? Nada. Na próxima vez que a gente se encontrar, vamos ficar 4 horas falando, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais. Viu? Parar aqui a gravação. Obrigado. Tchau.